Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso aulão de domingo, tá? Hoje nosso grupo preferiu a aula online, né? A maioria não, todos preferiram a aula online ou gravada, tá? Hoje é dia 24 do 11, 8 horas e 11 minutos. Algumas recomendações de hoje, são 4 horas de aula, o que a gente vai fazer? A gente vai ter aula até às 10, certo? 10 horas a gente dá uma pausa, certo? E 10h15 a gente retoma, tá? Aí vai ser essa aula, agora vai ser parte 1, aulão de domingo, parte 1, e depois 10h15 aí vocês entram no mesmo link, e aí eu gravo de novo, vai ser aulão de domingo, parte 2. Para você que não está podendo participar aqui na aula online, né? Você vai ter a possibilidade de acessar a aula gravada, tá? Hoje à tarde eu já mando a aula gravada, mando os gabaritos, tudo certinho, para você que não pode estar assistindo com a gente nesse momento, tá bom? Então, eu vou já estar gravando, a gente vai começar aqui, tá? Hoje eu trouxe para vocês, a gente já tem 2 semanas, né, vendo um longo documento, só que é um documento muito importante, porque é um documento que traz diversos outros documentos da rede municipal e diversos documentos, e dentro desse documento, que é a recomendação, né, do Conselho Municipal de Educação, que é CME 2/2022. Esse documento ele é muito importante, por quê? Porque ele cita diversos documentos federais, que tratam sobre educação especial, né, e também diversos documentos municipais que tratam sobre o mesmo assunto, né? Que aí é a recomendação CME 2/2022, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a educação especial na perspectiva inclusiva, com abordagem específica na rede municipal de ensino. Então, eu trouxe um resumaço, né? A gente teve um slide aí de 110 páginas, e eu trouxe um resumaço de 13 páginas. Eu resumi isso para quê? Porque eu peguei os tópicos principais para a gente poder montar conceitos e ter vocabulário para a gente poder fazer a nossa discursiva de hoje, que será coletiva. A gente vai assistir a aula agora, e aí a gente vai ver os conceitos. Para quê? Para que a gente vai fazer uma discursiva coletiva, que está aqui, ó. Nós vamos fazer juntas, tá? Eu vou orientando vocês, e a gente vai escrever, a gente vai botar a mão na massa, tá? A gente vai construir a nossa discursiva coletiva. Depois dessa discursiva coletiva, que vai ser guiada por questões, né? Questões para você poder fazer uma boa introdução, questões para você fazer um bom desenvolvimento, uma boa conclusão. Aqui eu vou colocar a construção vai ser aqui, e aqui eu vou trazer meu modelo discursivo que foi feito por mim, que eu fiz hoje, tá? Logo após, tá? A gente vai responder a esse simulado de questões objetivas aqui, ó, que são 11 questões, tá? Aí a gente finaliza a aula. Vamos ver se a gente consegue dar conta, tá? Disso aí. Então, vamos começar aqui, tá? Eu trouxe para vocês, eu trouxe as concepções que devem aparecer na nossa discursiva. O tema da discursiva de hoje, tá? Discuta em texto discursivo argumentativo, né? O texto discursivo argumentativo, ele tem como estrutura, né? Geralmente são pedidos em concursos públicos e geralmente são pedidos nos vestibulares, esse tipo de texto. É um gênero textual cuja estrutura composta por introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre argumentando, né, com fatos, conceitos de autores, documentos que vocês tenham lido aí no edital. É o que a gente está fazendo, e como eu disse, alguma de vocês viram o relato da minha irmã? Vocês podem colocar o dedinho, levantar o dedo ou mandar aqui no chat, né?
não tem como você ver, né, Fernanda? Você viu que bacana. A Maria do Carmo também viu. Você viu? Então, só para vocês saberem, gente, é o processo. Não tem como você ter repertório, ter formação de conceito se você não treinar muito. Ah, tem dificuldade em focar. Procure diversas formas para você poder se concentrar. Não deu certo de um jeito, dá certo de outro, tenta de outro, tenta. O que você não pode é desistir, tá? Porque é importante estar aqui, no processo, tá? Então, o sucesso está no processo. É isso aqui, ó. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, tá? Discuta em texto discursivo argumentativo 30 linhas, tá? Como se dá a inclusão das pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Então, para elaborar a sua discursiva, considere os documentos municipais que tratam sobre inclusão, principalmente a recomendação do Conselho Municipal de Educação 2 de 2022, que foi o que a gente leu ao longo dessas 2 semanas. Durou 2 semanas porque é um documento muito longo, tá? E como eu disse para vocês, eu estudo os documentos na íntegra. Eu acho de extrema importância. Demora, é chato, mas é necessário, não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. É árduo, o processo ele é árduo, mas necessário e ele é eficaz e eficiente, tá? Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, conteúdo teórico, é um resumaço, né? Aí, primeiro, traz o conceito o conceito de deficiência, né? E a primeira coisa que eu trouxe na recomendação, lá no documento, foi uma pergunta da FGV, que tratava sobre essa questão do conceito de deficiência, que é um conceito em evolução, e o envolvimento da pessoa com deficiência na vida comunitária depende de a sociedade assumir sua responsabilidade no processo de inclusão, né? Então, essa questão da deficiência, ela, ao longo do contexto sócio-histórico nosso aqui do Brasil, ela foi sendo modificado, né? Então, os documentos municipais, eles são pilares, né? Então, que diz respeito, bom dia, no que diz respeito à questão das pessoas com deficiência, né, os documentos municipais, eles são pilares da política de educação especial na perspectiva inclusiva, consubstanciada em marcos regulatórios, né? Quer dizer, marcos regulatórios que regem, marcos legais regulatórios de legislação no que diz respeito às leis, no que diz respeito aos documentos institucionais, tanto nacionais quanto municipais, que tratam sobre a educação inclusiva, tá? Aí, que mais traz, tá? Sabendo que, é, sabendo que a Constituição Federal traz para nós que a educação é um direito de todo, é um direito inalienável, é um direito de todos. Todos têm que ter acesso à educação, acesso, permanência, direitos de aprendizagem garantidos. A Constituição Federal, ela traz, ela assegura esse direito, né? Então, sabendo que a Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior, ela assegura esse direito, sabe-se que a educação, ela é um bem público, tá? Isso tá lá, disposto lá na LDB, tá? Lá no seu artigo 1º, que é um bem público, um direito humano, né? Esse direito humano vem lá na Declaração de Salamanca, vem na Declaração de Salamanca, e em todos esses encontros internacionais, no qual o Brasil é signatário, e que, a partir desses encontros internacionais, eu lembrei agora da Declaração de Salamanca, mas tem outros mais, né? Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, a Declaração de Salamanca, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são encontros nos quais o Brasil participou, é signatário, e aí trouxe para a nossa legislação, através de emendas constitucionais, tá? E
traz a educação, né, como um bem público e as pessoas com deficiência têm direito ao acesso, à permanência, ao direito de aprendizagem dentro das escolas, tá? Então, sendo um bem público, um direito de todos, né? E é um direito humano de todos, tá? Então, essa perspectiva sustenta, assim, um movimento mundial de reconhecimento dos direitos humanos e da diversidade humana, né? Valorizando a diversidade humana, considerando a diversidade humana. Eu vou até destacar essa palavra aqui, é uma palavra-chave aí para a gente escrever lá na nossa discursiva, tá? Então, conceitos como diferença, educação inclusiva, equidade, eliminação de barreiras, desenho universal para a aprendizagem, trabalho colaborativo fazem parte do novo ideário da educação, né? Quando diz respeito à equidade, quando diz respeito à inclusão. Tá certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida ao longo aqui da discussão, tá? O que eu estou fazendo? Um resumaço dos conceitos aprendidos nesse documento longo, um documento aí de 108 páginas, tá? Eu resumi nos slides, eu deixo os slides com as letras gigantescas para eu poder conseguir ler aqui e a gente discutir junto. E também, aí o que eu fiz? Ó, o nosso poder de síntese, a gente vai aprender a gente está aprendendo ao longo do curso, né? Fazer uma análise, né? Analisar, verificar, estudar de forma analítica o documento e aí aprender o poder de síntese, né? Que é ler tudo aquilo, meu Deus, e agora? Como é que eu gravei informação? Será que eu gravei informação? Como é que eu gravei informação? A partir do momento que eu estou conseguindo discutir, estou conseguindo escrever sobre os conceitos. A partir do momento que eu consigo responder questões sobre esses assuntos lidos na teoria, né? Então, você tem que ir lá, teoria, aí prática. Qual é a prática? Respondendo questões objetivas e respondendo questões discursivas, tá? Então, conceitos como diferença, educação inclusiva, equidade, eliminação de barreiras, desenho universal para a aprendizagem, trabalho colaborativo, fazem parte desse novo ideário da educação inclusiva e numa perspectiva, né? A educação especial numa perspectiva inclusiva, certo? Aí, o compromisso da comunidade de educação no acesso, então a gente tem que ter esse compromisso de toda a sociedade, de toda a comunidade, né, no acesso, na equidade e na inclusão, bem como na qualidade nos resultados da aprendizagem, que a gente, garantir, além de garantir o acesso, né, que é o direito à matrícula, né, para essas pessoas. A gente tem que garantir a permanência através de programas suplementares, certo? Quais são os programas suplementares? Material didático escolar, alimentação, transporte e assistência à saúde, certo? A gente também tem que garantir os direitos de aprendizagem dessas crianças, tá? Aí, cabe lembrar que como a gente já está discutindo desde o início, está lá desde o início do documento, que ao longo da história e ao longo da legislação as coisas foram mudando, né? A gente tem aí, primeiramente, que convém que em 2013 a Lei 12.796 ela altera a LDB, né? E substitui a terminologia educandos com necessidades especiais por educandos. Então, hoje, como é que é a terminologia hoje? Como é que a gente trata as pessoas com deficiência? Em vez de falar pessoas com necessidades especiais, né? A gente vai tratar por educandos com deficiência, sempre assim, tá? Hoje, a terminologia atual, nos documentos atuais que tratam sobre educação especial, a gente vai tratar essas pessoas, o público-alvo Quem é o público-alvo da educação especial, certo? São os educandos com deficiência, tá? São os educandos com transtornos globais do desenvolvimento, tá? E também
altas habilidades e superdotação. Isso, essa redação é trazida na legislação nacional, né, nas leis federais, também é replicada na legislação municipal, sendo que esse documento, propriamente, especificamente, também coloca o TEA, que são as pessoas que têm transtornos do espectro autista. Então, aí nesse meio, por exemplo, se citar a documentação federal, você tem aí essa terminologia, que é citada dentro desse documento. Mas lá na especificidade, tratando da rede municipal de ensino, eles também colocam as pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, tá? TEA. Então, lembra, assim, você grava essa informação em âmbito nacional, então em qualquer esfera, seja esfera federal, municipal, esfera federal, estadual, municipal, em qualquer município que você vá, esse é o conceito, né? Essa é a terminologia para trabalhar o público-alvo da educação especial. Aqui no município de São Paulo, de acordo com a recomendação CME 2 de 2022, que é o que a gente está tratando, fazendo resumaço hoje, eles também colocam o TEA, transtorno do espectro autista, certo? Tudo bem, gente? Tá? Só para vocês poderem entenderem essa diferença aí, tá bom? Diferença não. Essa terminologia complementar, não é diferença, é terminologia complementar, tá bom? Sigamos. Aí a gente tem, né? Então, quando a gente, Leila, precisamos de recurso em sala e apoio no ensino-aprendizagem, que a Edivânia a Edivânia trazendo aqui, precisamos de recurso em sala de aula e apoio no ensino-aprendizagem dos alunos. Ainda o meio escolar fica em defasagem, tem escola que os locais não estão adequados. Isso. A gente vai tratar disso, né? A gente sabe que entre a realidade e a teoria tem um pouco de distância, né, mas que a teoria diz que, né, a legislação diz que tem que garantir, né, esses recursos multifuncionais, em salas multifuncionais, no contraturno, para essas crianças, que vai ser discutido ao longo dos slides e aí na construção da nossa discursiva de hoje, tá bom? Obrigada aí pela sua colaboração aqui nas nossas discussões, Edivânia. Aqui. Aí, sabendo disso, né? Sabendo que a educação é um direito inalienável, um direito humano, um direito de todos, né? Garantido pela Constituição Federal, garantido pela LDB, pelo ECA, certo? E quando a gente fala de educação especial, o público-alvo da educação especial não só a educação básica, que vai dos 4 aos 17 anos, mas também, né, todos aqueles que não tiveram acesso na idade própria, o EJA, a educação profissional, né? Então, é a educação ao longo da vida, né? A educação especial, né, ela começa do zero e vai ao longo da vida, né? Então, é garantido a esse público-alvo uma educação que perpassa a educação básica, tá? Então, é um direito de todos que têm deficiência, TGD, TEA, superdotação, altas habilidades, eles têm direito à educação do zero ao longo da vida. Isso na legislação vigente, tá? Aí, isso, para que você consiga garantir que essas crianças, esses jovens, esses adultos, né, tenham acesso, permanência e seus direitos de aprendizagem garantidos, você tem que articular isso, né, articular a equidade, né, a equidade, a equidade, quando eu falo de equidade, é pensar nos mais desfavorecidos, pensar nas pessoas que com recursos próprios não conseguiria ter um acesso a uma educação de qualidade. Para isso, as políticas públicas têm que garantir uma equidade através de articulação com a educação e inclusão, demonstrando o quê? Um aprofundamento da atuação
focalizada nos mais desfavorecidos, né? Quando eu falo os mais desfavorecidos, tanto no que diz respeito a contexto socioeconômico, histórico, ó, sócio, contexto social, econômico, histórico, né? Então, a gente tem que considerar esse contexto, né? E pensar nos mais desfavorecidos, reforçando que as transformações devem ocorrer na esfera educacional e não em relação às relações sociais vigentes, porque a educação transforma as outras esferas, né? É a partir da educação que se transforma, é a partir da educação que a equidade ela aí garantida, tá? Então, tem que ser. Então, essa articulação, ela tem que trazer a inclusão e equidade na e por meio da educação, né? Que são o alicerce de uma agenda de educação transformadora, e assim comprometendo-nos a enfrentar todas as formas de exclusão. Então, a equidade, ela garante a equidade na educação, né? A equidade, a inclusão dentro ali servem como alicerce de uma agenda que está de acordo com que está contra todas as formas de exclusão, todas as formas de marginalização, tá? Todas as disparidades e desigualdades no acesso, na participação e nos resultados da aprendizagem. Só através da equidade, né? Só através, articulando a equidade com educação e inclusão, que você garante, né, você garante os direitos e o sucesso da aprendizagem dos meninos, das meninas, dos bebês, dos jovens, dos adultos. Público-alvo da educação especial. Tudo bem, gente, até aqui? Vocês percebem que eu estou fazendo uma linha de raciocínio com vocês? Eu estou construindo na cabeça de vocês uma linha de raciocínio, tá? Que é uma forma que você tem de decorar conceitos, tá? Eu estou fazendo uma linha de raciocínio de forma que você memorize isso mesmo. A palavra é memorizar, que você aprenda e que mande para o seu córtex pré-frontal aqui na frente e guarde essa informação para sempre. Para você responder qualquer concurso que tiver, educação especial, você saiba responder em qualquer cidade do Brasil, porque isso aqui é um conteúdo também, né? A legislação a legislação federal é um conteúdo que cai em todo o Brasil, tá? Então, você consegue responder questões em qualquer prefeitura, nas 5.200 prefeituras aqui do Brasil, tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ó, então, essa igualdade de acesso, isto é, o direito de todos ao sistema escolar, né? Quando você fala de igualdade de acesso, você dá esse direito, independente da sua posição social, igualdade de tratamento, a prestação de educação a todos, e mais contemporaneamente a igualdade de resultados e competências. Porque antes, lá no início, quando você tratava da educação especial, do público-alvo da educação especial, eles têm que estar juntos, eles têm que ter direito, eles têm que garantir matrícula, garantir permanência. Tá, e os resultados de aprendizagem? Tá? E os direitos de aprendizagem, e os direitos que eles têm de aprender, estavam sendo garantidos, né? Então, a autora aqui, ó, alguns autores, né, vem trazendo o seguinte para a gente. Que é essa evolução dos marcos legais. Quando eu falo marcos legais, quer dizer a legislação, as leis foram mudando, né? Então, ó, a evolução dos marcos legais, os marcos políticos, políticas públicas de inclusão dessas pessoas, que garanta a equidade, né? E que garanta que essas pessoas tenham acesso ao seu direito, que tenha os seus direitos de educação garantidos, e pedagógicos da educação brasileira. Tá? Expressam a mudança da concepção de deficiência, a consolidação do direito da pessoa com deficiência à educação e a redefinição da educação especial em consonância, né? Quer dizer, consonância em acordo com os preceitos da educação inclusiva, tá? Sendo assegurado o direito à matrícula na rede regular de ensino, né? Então, é um direito, né? A pessoa com deficiência, TGD, TEA, superdotação,
ela tem direito à matrícula na rede, preferencialmente na rede regular de ensino, tá? Não admitindo-se, portanto, a recusa de matrícula, não, você não pode rejeitar a matrícula, seja na escola pública ou na escola privada, tá? Você não pode, portanto, a recusa de matrícula e não atendimento das especificidades dos bebês, crianças, jovens e adultos com deficiência por ferir o dispositivo constitucional que assegura o direito à educação, mas admitindo-se também o atendimento em escolas especiais. Então, a matrícula ela é garantida, preferencialmente, na rede regular de ensino, nas escolas, nas classes comuns, tá? Mas as crianças, público-alvo da educação especial, as crianças, né, as pessoas, público-alvo da educação especial, eles têm direito ao atendimento educacional especializado, seja na própria escola, que é o que a legislação prefere, preferencialmente, né, no contraturno ou no mesmo turno, certo? O atendimento educacional especializado, ele é feito em salas multifuncionais, com um professor especialista no atendimento educacional especializado e o professor da sala comum também. Então, tem o professor da sala comum, ele tem que estar matriculado ali na sala comum, na rede regular de ensino, na sala comum, e ele também tem o direito, ou dentro do próprio horário, ou no contraturno, o atendimento educacional especializado, em salas multifuncionais, com esse professor especializado, tá? Então, ou também em outros órgãos. Ele também pode ter, né? Mas aí é de modo suplementar e complementar. Não é uma obrigatoriedade, né? Não é uma. A preferência é na rede regular de ensino, é isso que eu quero dizer, tá? Então, quando ele vai fazer algo fora da escola, como, por exemplo, a ACD, por exemplo, tem outros, me ajuda a lembrar de outros órgãos, né? Que as crianças, público-alvo, né? As crianças com deficiência eles vão fazer terapia, eles têm esse acesso. Então, essas terapias fora da escola, que eles fazem em escolas, em instituições convencionais, filantrópicas, né? Eu estou lembrando da ACD, que é uma instituição filantrópica, né? E mantenedoras que tratam da educação especial de forma suplementar e complementar, tá? É isso que eu quero dizer, que essa educação, tá? Então, a matrícula, ela tem que ser garantida na rede regular, preferencialmente na rede regular de ensino, sendo, né, outras instituições de forma a garantir o direito de aprendizagem dela, e aí age como forma suplementar e complementar à educação regular, tá bom? Nas escolas especiais. Vamos lá. Então, todas as crianças, jovens e adultos com deficiência devem ter assegurado o seu direito de aprender na série correspondente à sua faixa etária. Então, essa criança, ela é uma criança que tem lá seus... Vou lá, pegar o Júlio, que é meu aluninho do reforço. Ele tem 14 anos e ele está no 9º ano. É um direito que ele tem de estar na série correspondente à sua faixa etária. E aí ele recebe, né, o atendimento educacional especializado, dentro do seu período de aula, e também tem o atendimento complementar e suplementar em escolas especiais. Ele frequenta escolas especiais também, faz terapia, ele é lindo, gente, coisa mais fofa do mundo. Vou mandar uns vídeos, vou pedir permissão para a mãe dele, para eu mandar uns vídeos dele para vocês verem que bacana que é. Como ele é um menino super desenvolvido. Quando a pessoa tem acesso a uma educação de qualidade, como ela consegue se desenvolver, né? E essa mãe é uma mãe muito preocupada, né? Uma mãe que entende de legislação, corre atrás de tudo. Tudo que ela tem direito para esse filho dela, ela corre atrás. E ele é muito bem desenvolvido, muito bem articulado. Eu vou pedir autorização para ela, para eu mandar os vídeos para vocês verem. Que bacana que esse menino, como ele está se desenvolvendo e como esses direitos de aprendizagem estão sendo garantidos, tá? Também,
O atendimento educacional especializado, instituído pela Constituição Federal de 1988, tem definido no decreto, né, para que assim, tem lá na Constituição Federal, mas para que aquilo seja executado, tem que ser a partir de um decreto, que aquilo começa a ser implantado e implementado, tá? Implantação e implementação. O decreto 7611 de 2011, como conjunto, então, traz o AAEE, o atendimento educacional especializado, como um conjunto. O que é esse atendimento educacional especializado? É um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucionalmente, prestados de forma complementar ou suplementar a complementação, a escolarização, tá? Então, o AEE, ele age de forma complementar e suplementar a escolarização, porque a escolarização, ela ocorre na rede regular de ensino. Vocês perceberam? Vocês perceberam, tá? Então, você tem aí a educação regular, que é um direito da criança, público-alvo, é um direito da pessoa, público-alvo da educação especial, a escola regular, preferencialmente na rede regular de ensino. E o atendimento educacional especializado, ele age de forma complementar e suplementar a escolarização, tá? Então, para quê? Para que os direitos de aprendizagem sejam garantidos. Tudo bem, gente? Até aqui? Ou já acordaram, tomaram um cafezinho? Dá um joinha aí. Tudo bem por aqui? Tudo bem? Beleza, Maria do Carmo disse que sim. Beleza, Edivânia, vamos lá. Aí, meu povo, aí continuando com a legislação vigente, né? A gente tem a resolução aí do Conselho Nacional de Educação, do Conselho de Educação Básica, 4 de 2009. Por quê? Porque a recomendação CME, que é do município de São Paulo, que é muito, muito, muito recente, 2022, cita diversas legislações recentes, porque não tinha como a rede municipal de educação de São Paulo construir um documento como esse, específico como esse, sem citar a legislação federal, tá? Então, aí trata essa CNCB, essa resolução CNCB 4 de 2009, tá? Que dispõe sobre as diretrizes operacionais para atendimento educacional especializado na educação básica. Aí traz como função desse atendimento a identificação e eliminação de barreiras. Então, para que você consiga, de fato, uma inclusão que realmente funcione, você precisa eliminar barreiras. Deixa eu ver se alguém do grupo mandou alguma coisa aqui. Que eu vi alguma coisa? Não, ninguém. Você precisa eliminar barreiras no processo de aprendizagem, tá? Visando a plena participação dos estudantes, público-alvo da educação especial. Eliminação de barreiras urbanísticas, né? Quando eu falo urbanísticas, é na cidade. Ruas, avenidas, certo? Aí, você eliminar essas barreiras para que as pessoas deficientes possam transitar e ter seu direito de ir e vir garantidos, né? Aí você tem as barreiras arquitetônicas, que tem a ver com as construções que tenha acessibilidade, né? Rampas, corrimões, aquelas ranhuras no chão para cegos, a partir da comunicação, o acesso à comunicação a partir das libras, né? E o braille, né? Então, tudo isso é a eliminação de barreiras. Então, barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras de comunicação, né? Então, a gente cita aí que tem que ter o braille, tem que ter a libras, que é barreiras de comunicação. Então, você tem que eliminar essas barreiras, trazendo esse direito, né, o direito à aprendizagem a libras, o direito a aprendizagem do braille, né? E barreiras pedagógicas, né? Através da tecnologia assistiva, né? E também barreiras atitudinais, que é eu, como professor, querer ensinar para esse
esse meu aluno do público-alvo da educação especial, certo? E aí, visando para quê? Visando a plena participação dos estudantes público-alvo da educação especial. Aí eu trouxe autores, uma autora, Lopes e Prieto, por exemplo, que elas trazem, compreendem que a luta pela concretização do direito à educação do público-alvo da educação especial, a gente deve se atentar para além da garantia do ingresso, né, que é o direito à matrícula e à permanência, através dos programas suplementares, na classe comum. Tá bom, garantir a vaga, garantir a permanência. Tá, vamos garantir a aprendizagem, então? Então, para garantir a aprendizagem, é preciso eliminar as barreiras na aprendizagem, tá? Então, para que eu consiga garantir, né, a aprendizagem, eu preciso eliminar as barreiras de aprendizagem, que são essas que eu citei agora para vocês, ok? Então, como? Né? Assegurando as condições necessárias para o desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, transtorno do espectro autista, que é aqui, ó, aqui é isso aqui está colocado por esse documento, tá? Esse documento está citando o TEA, né? Nesse conceito, nessa terminologia do público-alvo, de educação especial, tá? Então, esse documento cita o TEA também. O documento nacional, os documentos nacionais não citam o TEA. Quando cita é separado, tá? Mas aqui, nesse documento especificamente, cita TEA, tá? Cita deficiência, né? Transtorno global de desenvolvimento, TEA, e altas habilidades de superdotação, garantindo a participação plena em todas as atividades desenvolvidas no contexto escolar e fora dele. Então, que é o objetivo a ser alcançado, né? Então, a gente tem que aí assegurar as condições necessárias para o desenvolvimento e aprendizagem, né, desses estudantes, certo? Que é o objetivo que deve ser alcançado por todas as escolas, sejam elas públicas ou privadas, porque a legislação, tanto a legislação, a legislação federal é uma legislação que tem que ser respeitada e tem que ser cumprida tanto por escolas da rede regular de ensino, tanto públicas quanto privadas, tá? Aí vamos falar um pouquinho, tá? Beleza, eu garanti o acesso, garanti a permanência, garanti os direitos de aprendizagem através da eliminação de barreiras, né, da aprendizagem, tá bom? Eu assegurei essas condições. Como é que eu avalio esse público-alvo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de avaliação. Então, essa avaliação, ela é de extrema importância no contexto escolar devido à sua relação direta com o planejamento pedagógico. Então, ela tem que estar ligada direta com o planejamento pedagógico, né? E entender que a avaliação, ela tem que ser processual, né? Essa concepção de avaliação, ela não serve só para educação especial, tá? Ela serve também para outras modalidades, né? O EJA, a educação regular, não é só para esse público, mas ele também traz essa concepção de avaliação como um processo para educação especial, tá? E além disso, desenvolver, então, ó, ela tem que ser vista como processual, tá, gente? Além disso, desenvolver uma visão de acompanhamento e não de comparação, tá? Então, essa avaliação tem que ter essa visão de acompanhamento e nunca de comparação, tá? Ou classificação, nunca, tá? Uma vez que desejamos a construção de sistemas educacionais, por quê? Porque o meu objetivo é incluir, né? Incluir, tá? De forma que as diferenças humanas
sejam elementos norteadores das práticas pedagógicas, né? Então, é a partir das diferenças que eu construo a aprendizagem, eu respeito a diversidade humana, eu respeito a individualidade de cada um, ao ritmo de cada um, as especificidades de cada criança. Isso aí serve também para a educação infantil, isso aí também serve para os outros alunos, servem para o público-alvo da educação básica. Essa concepção de avaliação, tá? Então, dentro disso, diante de tudo isso que a gente está falando, essa avaliação, ela torna-se elemento fundamental para acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, contribui para o planejamento de oferta dos recursos necessários para viabilizar o seu sucesso educacional, assessorar as tomadas de decisão quanto a mudanças de estratégias, metodologia de ensino, visando o quê? Garantir a escolaridade do aluno, garantir o sucesso de aprendizagem, garantir, né, que esse aluno, público-alvo da educação especial, ele garanta a sua escolaridade, ele garanta o seu direito de aprendizagem, tá? Então, aí a gente tem a avaliação como processo, certo? E de forma, tá, vou até olhar aqui de novo, eu tinha escrito aqui no meu, uma avaliação que respeita o processo, a individualidade e a diversidade humana, certo, gente? A gente está aí quase finalizando os tempos, né, desse documentão aí que a gente estudou ao longo de 2 semanas. Então, para isso, o direito da pessoa com deficiência à concessão dos recursos, né, para que essas pessoas consigam estar inclusas, né, através da eliminação de barreiras, que sejam urbanísticas, arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, né, e também a partir de uma tecnologia assistiva. E o que é essa tecnologia assistiva? Que são elementos, tá? Essa tecnologia assistida, essa tecnologia assistiva, ela está dentro das diversas legislações, está dentro da legislação vigente, seja ela nacional, seja ela municipal, né? Está dentro desse marco legal, né? Desse conjunto de leis, né? Essa jurisprudência que trata da educação especial. E aí, o que é essa tecnologia assistiva? São elementos que permitem compensar uma ou mais limitações funcionais motoras, tá? Sensoriais, mentais da pessoa portadora de deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação e da mobilidade, de possibilitar sua plena inclusão social. Veja aí que eu estou construindo os conceitos, né, de forma articulada, né? Eu comecei lá pela legislação, que tanto a legislação nacional quanto municipal, ela garante o direito inalienável à educação. Aí depois que eu garanto esse direito à educação, eu tenho que garantir, né, que é através, como é que eu garanto isso? Através do acesso, da permanência, dos direitos de aprendizagem. Aí eu vou avaliando, né? E aí esses direitos de aprendizagem, eles só são garantidos através da eliminação de barreiras pedagógicas, e através da tecnologia assistiva, né? Então, cabe, portanto, às escolas regulares, por quê? Porque o público-alvo da educação especial tem direito à matrícula preferencialmente na rede regular de ensino, né? Garantirem o acesso dos estudantes público-alvo da educação especial às classes comuns, promovendo a articulação entre ensino regular e educação especial, contemplando a organização curricular. Então, o currículo é um currículo que deve ser flexível, e aí vou até acrescentar uma palavra aqui, ó, flexível, entre parênteses, que são grifos meus, e adaptado, né? Essa criança público-alvo da educação especial, esse aluno, né, as pessoas público-alvo da educação especial, que vai do zero ao longo da vida, eles têm direito a uma organização curricular flexível e um currículo adaptado, tá?
valorizando o ritmo de cada estudante, porque eu tenho que respeitar a individualidade, avaliando as suas habilidades e necessidades e ofertando atendimento educacional especializado, além de que promover a participação, a família tem que estar junto, né? A família tem que decidir junto. Por isso, né, no processo educacional e a interface com as demais áreas intersetoriais, né? De saúde, de transporte, certo? E finalizando, né, essa nossa discussão com relação à educação especial, numa perspectiva de educação, numa perspectiva de educação inclusiva dentro, considerando as especificidades da rede municipal de São Paulo, tá? Um dos aspectos imprescindíveis para a construção de um sistema educacional inclusivo é a formação. Então, não tem como eu garantir o direito à educação, o direito de aprendizagem dessas pessoas sem uma formação continuada, uma formação inicial e, vou colocar aqui, inicial, né, lá na formação do professor inicial e continuada, tá? E continuada de todos os professores que atuam nas classes comuns e os professores que atuam no atendimento educacional especializado. Não tem como garantir essa qualidade se os professores não tiverem formação para trabalhar com essas pessoas, tá? Para isso, lá no projeto político pedagógico, né, que é um documento democrático, feito a várias mãos, é um documento flexível, que pode ser modificado ao longo do ano, tá? E de gestão democrática, né? E tem que trazer a inclusão como um parâmetro de uma educação de qualidade, tá? Então, o projeto político-pedagógico consubstancia-se, quer dizer, constrói-se, ele traz em seu bojo, ele traz como meta final um instrumento da gestão democrática e da educação inclusiva na garantia de acesso ao conhecimento, independente da etnia, do credo, cor, origem, que a gente já discutiu em outros currículos da cidade, tais como o currículo antirracista, povos migrantes, povos indígenas. Também a gente vai começar essa semana agora a educação integral, tá? Numa cidade educadora que trata disso, né? Então a gente tem esse conhecimento, esse acesso ao conhecimento independente da etnia, credo, cor, origem, deficiência e sexualidade. E dessa forma, por quê? Né? Qual o objetivo de tudo isso? Garantir a equidade e a igualdade de oportunidade para quem? Para todos. Porque a nossa legislação em vigor, ela garante, né, ela traz a garantia de que a educação, ela é um direito inalienável, um direito humano de todos, tá? Certo, gente? Então, ó, deu uma hora certinho, ó, cravado. Uma hora certinho não, porque a gente começou 10 minutinhos, 50 minutos do jeito que eu programei, tá? Então, assim, aqui tá os nossos conceitos construídos. Você viu? Eu fiz um resumaço de todo o documento. Um resumaço de todo o documento. E agora a gente vai, juntos, tá? Colocar a mão na massa e a gente vai construir a nossa discursiva de hoje, tá? Juntas. Para isso, para eu ajudar vocês, né? Leila, vamos relembrar lá a discursiva? Vamos pegar aqui, ó, tá? Aqui a discursiva, ó, que é essa. Ctrl C. Vamos lá para o mão na massa, tá? Vamos colocar aqui, ó, mais um slide aqui. Vou colocar aqui a nossa discursiva de hoje, tá? Só para a gente poder aqui, ó. Tá aqui a nossa discursiva. Eu vou só aumentar aqui um pouquinho, certo? Ó, bem legal, tá? Então, eu construí... Ai, caramba. Peraí, deixa eu voltar aqui, que senão eu vou fazer bagunça. Eu não quero bagunça na minha aula. Olha, deixa eu só arrumar aqui, peraí, rapidinho. Aumentar aqui para a gente poder ler direitinho, tá? Ó. Não posso me atrapalhar aqui, para não clicar em botão errado. Ai, ninguém merece.
Um minutinho que eu já volto aí com vocês, só vou... Peraí. Acho que eu tinha puxado errado para cá, quer ver? Peraí. Hum, peraí, meninas, que eu fiz um... Deixa eu ver o que que eu aprontei aqui, peraí. Eu vou... Tô conseguindo puxar aqui. Por que que eu não tô conseguindo puxar? A gente faz o negócio toda hora, aí na hora que precisa, não dá raiva, fala a verdade. Na hora que... Aí, eu trouxe ele pra cá, que eu quero trazer ele pra cá e quero fazer assim, ó. Peraí, aí eu... Isso, agora vai. Acho que agora vai. Vou aumentar aqui, tá? Então, né, qual que é a nossa discursiva, certo? É essa aqui. Aqui, questão aqui. Discutem, a gente vai, agora, diante desses conceitos, a gente vai colocar a mão na massa e a gente vai construir juntos a nossa discursiva, tá? Ó, discutem um texto discursivo argumentativo, 30 linhas, como se dá a inclusão das pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação na rede municipal de ensino da cidade de São Paulo. Para elaborar a discursiva, a gente vai considerar os documentos municipais que tratam sobre a inclusão, principalmente a recomendação do Conselho Municipal de Educação 2 de 2022. Aí, eu trouxe algumas questões guias para vocês construírem, para nós construirmos a discursiva, tá? Primeiro, para a gente fazer a introdução, a gente vai responder essas duas perguntas. A gente vai responder qual é o conceito de deficiência nos dias atuais, tá? E o que os documentos municipais representam para as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, superdotação e altas habilidades, tá bom? Aí, para fazer o desenvolvimento, a gente vai responder as seguintes perguntas: como equidade, inclusão e inclusão se alinham à educação? E também a gente vai refletir sobre o acesso, permanência e direitos de aprendizagem numa perspectiva inclusiva das pessoas com deficiência, TGD, transtornos globais de desenvolvimento, superdotação e altas habilidades. Também, a gente vai pensar na eliminação de barreiras na educação especial, né? O que significa essa eliminação de barreiras? E como se dá, né? Quando eu eliminei a barreira, como é que se dá essa avaliação da aprendizagem dessas pessoas, público-alvo da educação especial, tá bom? Então, a gente vai aqui isso, desenvolvimento. Para concluir, a gente vai refletir sobre formação inicial e continuada, a importância disso, né, para atendimento dessas pessoas, e a importância do projeto político-pedagógico para atendimento do público-alvo da educação especial, para finalizar, tá? Então, a partir dessas perguntas, guias, a gente vai conseguir construir a nossa discursiva que vai ser aqui. Aqui eu vou colocar a minha que eu fiz hoje, depois que a gente fizer junto a de vocês, tá certo? Vamos começar, gente? Então, ó, deixa eu só pegar aqui meus esboços aqui, que eu vou olhando as minhas colinhas, que eu quero, o que eu quero falar com vocês, tá? Vamos lá, vamos introduzir aqui. Eu vou guiando vocês e vocês vão falando para mim. Qual que é a tarefa depois? A tarefa é que você vai passar isso aqui que está digitado, você vai passar limpo numa folha com 30 linhas. Aí, se passar de 30 linhas, sua lição de casa é sintetizar mais para que caiba nas 30 linhas, que pode ser que a gente está escrevendo aqui, a gente se empolgue e a gente ultrapasse. Então, a sua tarefa é depois passar limpo isso que está sendo discutido aqui, e você sintetizar isso, e isso tem que caber em 30 linhas. E aí, nesse caber em 30 linhas, você vai colocar 15 minutos, 30 minutos para você. Isso aqui é como se fosse o rascunho, ó, presta atenção. Isso aqui é como se fosse o rascunho lá no concurso, tá? Quando você for passar limpo, é como se fosse a sua original, que vai ser corrigido pela banca. Então, você tem que sintetizar. Ah, eu escrevi muito. Então, você vai sintetizar em 30 linhas, certo? Entenderam, gente, o que a gente vai fazer agora? Sim ou não?
Manda um ok aí no chat. Manda um ok, tá? Então, a gente vai escrever isso até 10 horas. 10 horas a gente para e 10h15 a gente retoma para a parte 2 da gravação, da live e gravação, tá? Vamos lá. Então, vamos introduzir aqui, tá? Então, a introdução, para a gente fazer a introdução, a gente tem que responder as perguntas. Qual é o conceito de deficiência nos dias atuais? E depois, o que os documentos municipais representam para as pessoas com deficiência, TGD e superdotação em altas habilidades. Vamos lá, me ajudem, como é que a gente vai começar isso aí? Vamos lá? Vamos começar respondendo o conceito? Vamos lá, como é que a gente começa? A introdução. Vai, eu quero participando, vai. Eu quero que vocês falem aí para mim. Eu não vou dizer. Vamos responder a pergunta. Como é que você responderia essa pergunta? Ó, qual é o conceito de deficiência nos dias atuais? Como é que a gente. Vamos pegar a própria pergunta para iniciar a frase? Agora eu vou dar aula de língua portuguesa, tá? É uma pergunta. Vamos pegar a própria pergunta para iniciar a resposta? Como é que eu. O que eu pego da pergunta para iniciar a resposta aqui? O conceito da deficiência. Isso, ótimo. O conceito de deficiência quando Dias atuais. nos dias atuais, ótimo, ótimo, nos dias atuais. E aí? Pode colocar vem evoluindo? Isso, vem, eu vou colocar com as palavras de vocês, depois vocês arrumam. Vem evoluindo, isso. Outras meninas podem participar também. Vem evoluindo. E aí? O que mais? Deixa eu ver aqui. Vocês podem olhar aí, pode olhar nas colas. Se vocês conseguem acessar, por exemplo, você está com o celular na mão, igual eu aqui, ó, eu consigo acessar o material tanto pelo meu computador quanto pelo meu celular. Pode olhar nas colas, não tem problema. O importante é a gente construir junto. Eu não posso ficar dando resposta para vocês, eu quero arrancar de vocês isso, entendeu? Vem evoluindo. Vamos usar, ó, para facilitar, eu me dá aí um conectivo. Fala um conectivo de continuidade. Me dá um conectivo. Alguém me dá um conectivo aí de continuidade para essa frase aqui, que aí vai vindo as coisas. Se você colocar um conectivo aqui, a informação vai vindo na cabeça. Pode ser ao Vai. longo? Oi? Pode Ao ser ao longo? longo? Depois da palavra evoluindo, vem evoluindo ao longo. Ao longo. Ao longo do quê? Ao longo. Ao longo do. Não vou falar. Fabiana está falando alguma coisa, mas eu não escutei, Fabiana. Não, tô não, professora. Ah, Falei tá. embaixo. Tá. Desculpa. Tá bom. Então, esse conceito ele foi evoluindo ao longo. E aí? Do quê? Eu quero tirar isso de vocês. Essa evolução é ao longo do quê, gente? Ó, essa evolução ela se deu ao longo dos anos. Ótimo, ao longo dos anos. Perfeito. Gente, não vem ao longo da história, não vem ao longo do tempo, vem ao longo dos anos. Beleza. Vamos lá. Vou usar um conectivo para ajudar vocês. Desta maneira, o conceito
de deficiência atual, ó, tá repetitivo aqui, ó. Conceito de deficiência hoje, né? Então, desta maneira, a terminologia, vamos lá, eu vou te ajudar vocês, a terminologia utilizada, qual que é a terminologia utilizada para falar de pessoas com necessidades especiais? Antes era pessoas portadoras de necessidades especiais. E agora? Qual que é a terminologia utilizada nos dias atuais? Pessoa com deficiência? Pessoa utilizada é a D. É a D. Pessoas com deficiência, o que mais? São várias coisas. Pessoas com deficiência. Transtorno globais? Transtornos globais do desenvolvimento Altas habilidades, e super, altas superdotação, habilidades barra superdotação. superdotação. Muito bem, superdotação. Então, o conceito de deficiência, a primeira pergunta já foi respondida. Agora, a segunda pergunta, que é: o que os documentos municipais representam para as pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e superdotação, tá? Então, a gente vai responder, a gente vai fazer no mesmo parágrafo, tá? No mesmo parágrafo, vai responder essa pergunta. Então, a gente vai usar aqui, eu quero um conectivo. Me dá um conectivo aí para eu poder, um conectivo de continuidade, me dá aí. Que eu ensinei para vocês já. Conectivo de continuidade. Aqui precisa de um conectivo. O que eu posso usar aqui? Eu posso usar aqui um enfim? Pode? Pode usar Partindo enfim desse aqui? pressuposto, Partindo desse pressuposto, isso, desse pressuposto, muito bem. Pressuposto, e considerando o quê? Se a gente está falando a pergunta 2 está falando dos documentos, ó, partindo desse pressuposto e considerando a legislação, ó, legislação municipal que trata, ó, é, do público-alvo, ó, público-alvo da educação especial. Aí eu vou colocar o que está lá no meu tema da discursiva. Eles estão pedindo para falar, eles pedem para a gente citar a legislação municipal e, principalmente, qual documento? E, principalmente, qual documento que a gente está estudando aqui hoje? Qual o nome do documento que a gente está estudando aqui hoje? Principalmente o que eu fiz o resumaço. Qual é o nome desse documento? Recomendação CME? Isso, e principalmente a recomendação CME. Qual é o número dela? 2 de 2022. Muito bem, 2 de 2022, certo? O que traz essa legislação? Ela traz o que para a gente? O que ela traz para a gente? Está lá bem tá bem especificado lá quando a gente fala da lei. Ela traz o quê? O que ela traz para a gente? Ela está bem especificada. Quando você vê o rodapé lá da lei, tá? Ela traz o que para a gente? Seria os direitos gerais para educação especial? É,
Vou colocar isso que você falou, mas depois eu vou puxar da sua mente. Direitos que trazem, ótimo, ó, ó, direitos gerais para a Educação especial, especial, na numa permanente, perspectiva, a questão, inclusiva. isso, que trazem direitos gerais para a educação especial, numa perspectiva de educação Inclusiva. inclusiva, tá? Só para lembrar aqui, ó, por exemplo, quem está falando é a Fabiana, né? Fabiana, no dia, por exemplo, você não lembrou de diretrizes, certo? O certo ali era falar de diretrizes, mas não tem problema. Olha como seu cérebro é maravilhoso. Lembrou de direitos gerais, que é isso. As diretrizes são direitos gerais, não tem problema. O cara da banca vai considerar, certo? Porque ele percebeu que você leu o documento, ele percebeu que ele sabe que você não lembrou da palavra diretrizes, mas lembrou de direitos gerais. Certo, Fabiana? Certo, meninas? Então, aqui no caso, seria a palavra, o correto mesmo, seria falar diretrizes gerais. Mas como você não lembrou, não... Gente, é isso que eu falo. Não tem... Você viu como o seu cérebro está funcionando já para vocês, né, que a gente está construindo de forma coletiva. Nós já acabamos de terminar a introdução. Fizemos a introdução aí em, acho que 15 minutos. Não tem problema, a gente precisa reduzir esse tempo. Não tem problema, não tem, a gente está treinando, treinando, tá? Então, assim, não lembrou de diretrizes, mas você sabe que o diretriz é similar a direitos gerais. É isso, coloca lá. Não lembro de uma palavra, mas pega uma similar e coloca no meio, que você sabe que vai ter o mesmo resultado, tá? Então, aqui é a minha introdução, tá? Ó, prontinha, linda e maravilhosa, tá? Então, a minha introdução tá aqui, ó. A minha introdução tá linda e perfeita. O trabalho de vocês é passar a limpo e sintetizar isso em 30 linhas, que vai dar, viu? Porque eu tô calculando aqui de acordo com a minha, vai dar certinho. Então, a minha introdução tá pronta. Agora, vamos para o nosso desenvolvimento, certo? Então, nós vamos lá para nossas perguntas guias. O desenvolvimento. O desenvolvimento, você vai ter de responder. Vou até colocar aqui, ó. Tá? O desenvolvimento, você vai ter que responder algumas perguntas também. Opa, deixa eu colocar aqui. A gente vai fazer agora vamos construir nosso desenvolvimento, tá? Ó, desenvolvimento. Vamos lá. O desenvolvimento eu tenho que responder. Como a equidade e inclusão se alinham à educação? Como é que a equidade e a inclusão, né? Vamos lá, só que eu preciso de um conectivo, de continuação. Vai, me dá um conectivo de continuação. Preciso Olha de um aí. conectivo. Diante dessa premissa, Diante dessa premissa, quer dizer, essa premissa, diante disso que foi discutido acima, isso, ó, esse conectivo diante dessa premissa significa diante disso que foi discutido acima, então quer dizer, esse conectivo premissa, esse conectivo, certo? Ele está sendo usado para alinhavar com a minha introdução, tá? Esse conectivo, ele está sendo usado para alinhavar com a minha introdução. Eu queria deixar ele coloridinho, mas eu não... Depois eu deixo, tá? Então, esse aqui é o conectivo. Gente, se vocês gravarem conectivos de continuação, fica fácil para resgatar no cérebro, entendeu? As informações, eles ajudam a resgatar no cérebro as informações. Então, assim, como a equidade e a inclusão se alinham à educação, tá? Então, esses direitos, né, que a gente acabou de falar, esse conceito de inclusão e essa legislação que garante esse direito à educação dentro de uma perspectiva de educação inclusiva, né? Diante disso, diante dessa premissa, então,
e sabendo que a educação, né, a gente sabe que a educação é um direito alienável, é um direito de todos. Então, vamos começar por aí, né? Vamos começar dizendo para que serve a educação e alinhavar com essa questão da equidade e inclusão. Então, diante disso, o que a gente sabe que é educação? Vamos lá, vamos lembrar o que está lá na Constituição Federal, vamos lembrar o que está lá na LDB. A educação é o quê? É um direito de todos? Então, vamos usar isso. Diante dessa premissa, eu precisava de mais um verbo aí. Eu não quero colocar porque eu quero tirar de vocês. Ó, eu quero falar que a educação é um direito de todos, mas eu preciso de um verbo antes. Sabe? Para o desenvolvimento, eu preciso de verbos que vai refletindo sobre o assunto, né? Então, que verbo que eu posso? Eu preciso de um verbo ali. Fala, Vanessa. Não sei. Eu preciso de um verbo. Um verbo, meu Deus. Para eu falar que a educação é um direito de todos. Como eu estou fazendo um texto discursivo, eu estou analisando, né? Então, eu vou dizer para a pessoa que está lendo ali, né? Eu preciso de um verbo para articular que a educação é um direito de todos. Diante dessa premissa, Ai, gente. eu preciso de um verbo. Eu não sei o verbo. Pensa, vai. Ai. Cita qualquer um verbo aí, um verbo que vai introduzir essa frase. A educação é direito de todos. Garantir a escolaridade do aluno. Então, diante dessa premissa, é preciso garantir, é isso? É isso, Maria do Carmo? Isso. Diante disso, é preciso garantir a escolaridade do aluno. Ó, pois sabe-se que, aí vou pegar da Célia, que a educação é o quê? É um direito de todos. Muito bem, direito de todos. Então, aí, e como é que isso se alinha à equidade? Para tanto, como é que isso se alinha? A equidade e inclusão. Para tanto, aí eu quero que vocês enfiem aqui a palavra equidade e a palavra inclusão. Como é que isso se alinha? A equidade e a inclusão se alinham Equidade quando e a a escola valoriza a diversidade. inclusão se alinham. Olha que linda! Alinham quando a escola valoriza a diversidade. Muito bem. Querem acrescentar mais alguma coisa nesse? Olha. E promove a participação de todos. Nossa, linda. E promove a participação de todos. Muito bem, perfeito, tá? Então, eu já respondi a primeira pergunta, né? Como a equidade e inclusão se alinham à educação, tá? Muito bem, que é só com a equidade que eu consigo valorizar a diversidade e que eu consigo garantir, promover a participação de todos, certo? Aí, vamos refletir agora, né? E aí eu preciso de mais um conectivo de continuidade, tá? Aqui eu fiz um parágrafo, deixa eu ver se dá para fazer aqui. Tá, mais um parágrafo aqui do desenvolvimento. Aí eu preciso de mais um conectivo de continuidade. Me dá um conectivo de continuidade aí, por favor. Dessa forma. Desta forma, linda, maravilhosa. Dessa forma.
Aí eu vou refletir. Aí eu vou refletir, que é a questão 5. Eu vou refletir. Aí tem que entrar acesso, permanência, direitos de aprendizagem, numa perspectiva inclusiva das pessoas com deficiência, TGD, superdotação e altas habilidades. Como é que eu faço isso? O acesso. Para eu garantir o acesso, é necessário garantir para que a criança tenha acesso. Eu preciso garantir o quê para a criança ter acesso à escola? Primeiramente, primeira coisa que eu tenho que garantir. A matrícula. Linda, maravilhosa. Dessa forma, isso mesmo, Edivânia. É necessário Garantir a matrícula. garantir a matrícula, certo? E a permanência, como é que eu faço? Garantir a permanência, né? A acessibilidade, né? Ver o transporte, né? Assegurar tudo isso, né, André? Isso, a permanência a partir do quê? Como é que eu garanto a permanência do aluno na escola, gente? Através Através do meio de transporte também, né? Se a criança não Tá. tem essa acessibilidade. E Precisa a dar família, né? condições. do quê? A família, né? Ó, a Edivânia está dando a dica aí. É só meio de transporte? Não, a família, através da família, dos recursos, das atividades pedagógicas também, né? Ó. Organizados dentro da escola também. Então, só um minutinho, ó. Através da parceria com a família, tá? Isso. Tá. Só que aí eu quero continuar falando da permanência dele. Como é que chama? Recursos de materiais, transporte, alimentação. Como é que é o nome disso? Para eu não ter que escrever tudo isso. É o Como é que é o programa nome disso? Programas, Complementa. através da parceria com a família. E Formação dos isso. alunos. E os programas suplementares, tá? Nossa, tô achando muito bom, professora. A gente palpitando e fazendo junto. Gostei. Que aí uma vai vendo, né? Abrindo a mente, né? Legal. Isso, então, isso ajuda a independência e autonomia? Isso do aluno? ajuda na independência e autonomia do aluno. Só que a gente está falando de qual público? Do aluno, público-alvo da... de quem a gente está falando? Fora dentro da escola? Qual é o público-alvo que a gente está tratando aqui? Educação infantil. Público-alvo é deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do aspecto autista. É esse, professora? Isso, mas para não falar tudo isso, eu tenho uma palavrinha, público-alvo da educação, para não falar tudo isso. Público-alvo inclusiva, isso? da educação. Inclusiva? Educação. Inclusiva? Não. Ai, cadê? Público-alvo da educação. Qual é o público-alvo que a gente está tratando aqui? Especiais? Isso, da educação especial. Isso, público-alvo da educação especial. Isso. Que é o AEE, né? O atendimento. Isso, AEE. Tá. Isso. Aí a gente está falando do atendimento educacional especializado. Mas o público-alvo da educação especial. Quem é o público-alvo da educação especial? Crianças com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, TEA, né? Isso, TEA, que é citado nesse documento de resolução aqui, dessa recomendação, certo? Então, aí já respondeu aqui, ó. A gente já colocou aqui para acesso à permanência. Ó. Aí, então, a gente colocou aí que o acesso à permanência, os direitos de aprendizagem deve ser garantido para essas pessoas, público-alvo da educação especial. Vamos lá. Vamos ver se está fazendo sentido o que a gente escreveu. Ó. Dessa forma, é necessário garantir a matrícula através da parceria com a família e os programas suplementares
e isso ajuda na independência e autonomia do aluno público-alvo da educação especial, garantindo assim seus direitos de permanência. Garantindo assim seus direitos de permanência e de Assistiva, não. não? Qual o direito que ele tem, gente, no lá final? O direito final que ele tem, qual o direito que eu quero garantir? O direito à educação, mas lá no final. Acessibilidade, O direito, de não. igualdade. A acessibilidade dá o direito dele, Ao longo da vida, professor? mas o que que ele aprende ao longo da vida? O que que ele aprende ao longo da vida? Seus direitos, ele tem os direitos de Ensino-aprendizagem, professor? Garantir ensino-aprendizagem? os direitos de aprendizagem garantidos, né? Garantidos na legislação, né? Garantidos, pronto, acabou. Então, a gente respondeu aí a questão 5, só que aí ainda está faltando, né? Então, a gente vai continuar o nosso desenvolvimento aqui, ó. Nossa, Tá? vai ficar Pra grande, mas vai ter quem linhas, né? Oi? Vamos lá. Não, que Não eu vai dar achei mais que o de 30, desenvolvimento não, ia ficar muito grande, então. Não, não vai não. Na hora que você coloca com a sua letrinha lá, não dá não. Tá batendo aqui com o meu. Eu fiz o teste já hoje, tá? Não tá não. Aí a gente vai responder aqui, nesse desenvolvimento, e aí eu preciso, para que ele tenha esses direitos, ó, vamos pensar, o nosso público-alvo são as crianças com deficiências, TGD, TE e altas habilidades, certo? Supereducação, altas habilidades. Para que eles consigam aprender, o que eu preciso fazer? Então, o que significa a eliminação de barreiras? Né? Então, para que os direitos de aprendizagem desse público-alvo seja garantido, é necessário a eliminação de barreiras. Que barreiras são essas? Arquitetônicas. Isso, então assim, eu preciso... Barreiras de comunicação. Perfeito. Ó, aí, só que antes disso, o que eu preciso? Eu preciso de um conectivo para eu conectar com esse parágrafo aqui, ó. Me dá um conectivo. Eu preciso de um conectivo que conecte e que faça sentido. É necessário? Não. Então, mas diante disso, certo? Ó, certo? Olha o conectivo, ó. Diante disso, vírgula. Aí sai a sua ideia. É necessário. O que é necessário, Célia? Eliminar todas as barreiras físicas e comportamentais? É necessário eliminar as barreiras físicas e Comportamentais, eu acho. Não só são barreiras físicas, eu quero mais detalhes. Físicas, quero mais. Psicológicas, professora? Arquitetônicas, de comunicação. Isso, arquitetônicas, isso, de comunicação, pedagógicas, e o que o professor, ele precisa querer, o professor precisa querer ensinar para esse aluno. Então, barreiras, o quê? Eu preciso tomar uma atitude? Isso, como é que eu chamo isso? Barreiras, atitudinais. Atitudinal. Atitudinais. Atitudinais, certo? Então, para que haja esse direito de aprendizagem, né, diante disso, é necessário, para que esses direitos de aprendizagem sejam garantidos, é necessário eliminar as barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação, pedagógicas e atitudinais. Certo. Beleza. Aí, vamos para a pergunta, vamos para o 7, tá? Então, aí a gente vai aqui, a questão 7, para a gente poder fechar o nosso desenvolvimento, é como se dá avaliação na educação especial. Então, eu
dei acesso, eu dei permanência, eu dei direitos de aprendizagem garantidos através da eliminação das barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação pedagógica atitudinais. Só que como é que a avaliação se dá diante de tudo isso? Eu preciso de um conectivo para ficar top aqui, para fechar o nosso desenvolvimento. Eu preciso, né? Para poder fechar aí com chave de ouro o nosso desenvolvimento. Eu preciso de um conectivo aí. Oi? Se continuar, você poderia colocar assim? Assim. Assim. Bom. Isso, Edivânia, assim. Pode-se afirmar. Pode-se afirmar, muito bem, que a avaliação deve ser De extrema importância. Aqui entra o currículo flexível, professora? Só um minutinho. Vamos só falar da avaliação. Também, a avaliação deve ser a partir, ótimo, a partir de um currículo Da individualidade flexível de cada um. Flexível. e considere a individualidade, especificidade de cada pessoa. Isso, porque cada um desenvolve de uma forma. Então, a gente vai olhando o desenvolvimento de cada um. Criando um ambiente de confiança. Respeitando? Criando um ambiente de confiança, tá? Por quê? Porque a avaliação, ela tem que respeitar, né? O que ela tem que respeitar? A individualidade. Tem outra coisa que ela respeita. São as provas finais que ela respeita? O tempo, A né? diversidade humana. A diversidade humana, mas tem mais. Outra coisa que ela respeita. As provas finais, os trabalhos finais, o que ela respeita? A avaliação, ela é? Processual. Tá. Né? Então, a gente vai considerar a individualidade, especificidade de cada pessoa, criando um ambiente de confiança, a diversidade humana, bem como o processo de aprendizagem, tá? E tem isso, ponto, englobou E também tudo. tem aqueles alunos que é só ouvinte, né, professora? Os alunos ouvintes também, né? Aqueles que não conseguem falar, né? Não, mas aí é a individualidade de cada um. Isso aí está dentro da individualidade, tá? Então, a gente fechou, tá? O nosso desenvolvimento, tá bom? A gente fechou o nosso desenvolvimento. Agora, para que tudo isso ocorra, né? A gente vai fazer a nossa conclusão aqui, ó. Conclusão. Gente, para que tudo isso ocorra, é necessário o quê? Para que isso de fato ocorra. Mas, vamos lá, eu preciso de um conectivo de finalização, tá vendo? Um conectivo para finalizar a minha discursiva. Me dê conectivos de finalização. Por fim. Por fim, ótimo, perfeito, Vanessa. Por fim. Aí a gente vai responder. Na conclusão, a gente vai responder, vai refletir sobre a formação, né? Dos professores, certo? Para que ela serve, né? Então, isso tudo só vai ocorrer, né, se tiver a formação. E também, como isso se dá no projeto político, como é que o projeto político-pedagógico, ele entra também, qual que é a importância pro atendimento dessas crianças, tá? Então, vamos lá, vamos primeiro falar do professor, vai. Por fim, o que é necessário para que tudo isso ocorra? É necessário o quê? O professor tem que criar um diálogo com a família e o aluno, criando estratégias? Não. Não. Mas para ele criar, ele tem que ter conhecimento.
Então, ele tem que Formação, receber o Claro, quê? esse Tem conceito. que ter Para uma deixar mais formação. claro esse conceito, Oi? Por, Não entendi. por fim, para deixar mais claro esse conceito, Deixar mais claro esse conceito. aí vai embora. Oi? O professor deve ter uma formação, uma postura ética. O professor deve receber formação, uma formação, E uma postura ética. Uma formação receber especializada? formação especializada, Exato. tanto na formação inicial quanto na formação em. A gente recebe formação lá na faculdade, mas também recebe lá no, quando a gente está. Continuada. Isso, formação especializada na sua formação inicial, certo? Uhum. Formação inicial, quanto quanto continuada. Então, assim, para deixar mais claro esse conceito, o professor deve. Mais claro, mas não ficou legal aqui, para deixar mais claro esse conceito. Para que ele recebe essa formação? Para ele atender, ó, por fim. Ó, aqui a gente precisa mudar, ó. Não ficou legal aqui, ó. Não precisa, não tá legal. Os professores precisam receber essa formação inicial e continuada para quê? Para quê? Para trabalhar com crianças. Isso, por fim, para, né? Para que esse trabalho seja feito, vamos supor que na sua cabeça só vem isso, tá? Esse trabalho aconteça de fato, tá? É isso que vem na minha cabeça. Estou no dia lá, eu estou no dia da prova. É isso que vem na minha cabeça, eu tenho 10 minutos para terminar. Aconteça de fato, certo? O professor deve receber formação especializada na sua formação inicial, ponto continuada. Ponto. Responder uma pergunta. E aí, vamos enfiar o projeto político-pedagógico. A gente precisa de mais um conectivo. Aí, para a gente enfiar o projeto político-pedagógico. Garantir o acesso ao conhecimento. Então, diante disso, né, para garantir o acesso ao conhecimento dessas pessoas, né, do público-alvo, né, conhecimento do público-alvo da educação especial. Eu vou pegar e fazer um negócio aqui, ó, porque senão não vai dar, não. Peraí, eu vou pegar e trazer aqui, tá? Para dar conta aqui. Senão vai ficar feio embaixo aí. Só um minutinho. Aí, vou pegar esse por fim aqui, tá? E a gente termina lá. O conclusão na outra folhinha, tá? Ó. Vou recortar aqui e trazer para cá. Aí, a conclusão, tá? Aí... Vamos lá. Aí, diante disso, para garantir o acesso ao conhecimento do público-alvo da educação especial, o projeto... Junto com o projeto pedagógico da unidade escolar. Tá. Junto com o projeto político pedagógico da unidade escolar. Porque cada projeto é único, né, de cada escola. Isso, da unidade escolar. Mas fala o que tem esse projeto político pedagógico. O que ele é? Ele é um documento o quê? Que é um documento? É um documento que... Flexível.
Que é um documento sensível, flexível, é um documento flexível, certo? para que Hã? possa atender todas as Ele necessidades pode dos ser alunos, mudado a né? qualquer momento. Para que possa Entra como atender. documento democrático, professor? Isso, um documento flexível, democrático e Para que possa atender, que deve atender que deve, atender às necessidades de todos os alunos, né? as necessidades de todos os alunos. Da edu- Pronto, pronto. das necessidades dos Tá. alunos, que é sobre a educação especial. De todos os alunos da educação especial. Perfeito. Isso, Acabou. Educação tá especial. bom. Lindo, lindo. Palminha, ó. Coloca um palminha aí. Show. Show, 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 show. Aí, a lição de Parabéns para casa. você, que Lindo, nos gente. ajuda. Ó, a lição de casa é você pegar uma folha do seu caderno e pegar isso com a sua letra, porque tem gente que tem a letra muito pequena, tem gente que tem a letra muito grande. Você vai ter que condensar isso em 30 linhas. E dá, porque eu fiz o teste, tá? A minha discursiva ficou muito parecida com a de vocês. Isso dá para fazer, tá? Do jeito que eu vi aqui, tranquilamente. Aí você vai pegar e vai... Isso aqui é o seu rascunho do concurso, certo? Aí você vai cronometrar, colocar lá 20 minutos. A sua lição de casa é essa. Você vai cronometrar 20 minutos e você vai passar a limpo em 20 minutos e que caiba dentro de 30 linhas. Isso se chama gestão de tempo. Não adianta você dominar a teoria, não adianta você dominar os conceitos se você não domina a gestão de tempo. Foi o que a minha irmã fez. Ela treinou arduamente a gestão de tempo no dia da prova. Então, você vai pegar isso que a gente construiu junto, hoje, amanhã, o dia que for mais favorável para você, e vai me mandar a foto. Tá? Então, você vai me provar que você fez me mandando a foto. Certo? Eu quero isso. Tá? Então, inclusive para você que está ouvindo a gravação depois. Tá? Você está assistindo a aula presencial, você já sabe de tudo. Você que está ouvindo a gravação, vai ouvir depois, eu quero a foto até sexta-feira. Tá? Até sexta-feira eu quero essa foto para a gente fazer aí uma coletânea aí de texto disso aqui que a gente construiu junto, tá? Se você quiser também fazer essa que a gente fez junto e trocar palavras, de repente você, não, aqui cabe uma mais legal, olha, aqui tá, eu acho que aqui fica mais legal isso. Quiser dar mais uma recapitulada e dar uma melhorada, que dá para melhorar, tá ótimo, isso aqui a banca ia avaliar top 10, tá? A banca iria avaliar top 10, e aí é treino, gente, treino. Concurso, gente, é treino, tá? Aí eu vou aqui colocar o meu que eu fiz, para vocês verem que ficou muito parecido, tá? E eu vou ler junto aqui com vocês. Coloca o seu, que legal, gostei. Vou colocar o meu, tá aqui, tá? Eu já fiz hoje de Achei manhã. legal essas comparações, Pro. A gente comparar, que a gente fez junto e a caçula agora. Isso. Aí a gente vai... Ficou muito parecido, tá? Ficou muito parecido. Eu vou ler junto aqui com vocês. Aqui é o modelo que eu trouxe, vou deixar bem pequenininho aqui, para poder esticar a discursiva. Essa aqui foi feita por mim, tá? E aí eu vou dar uma esticada aqui. Ela ficou gordinha, mas tudo bem. Ó, aí eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Vou ler aqui e a gente já vai para o nosso intervalo de 15 minutos, tá? Vê como passa rápido? É muita coisa, mas passa muito rápido quando a gente faz junto, tá? Ó, a deficiência é um conceito em evolução e o envolvimento da pessoa com deficiência na vida comunitária depende de a sociedade assumir sua responsabilidade do processo de inclusão. Deste modo, os documentos municipais, e especificamente a Recomendação CME 2 de 2022, que traz diretrizes gerais para a educação especial, são pilares da política de educação especial na perspectiva inclusiva. Com isso, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Com isso,
Sendo a educação um bem público, um direito humano fundamental e a base que garante a efetivação de outros direitos, nessa perspectiva, a inclusão e equidade na e por meio da educação são o alicerce de uma agenda de educação transformadora e, assim, comprometendo-se a enfrentar todas as formas de exclusão e marginalização, bem como disparidades e desigualdades no acesso, na participação e nos resultados de aprendizagem. Para tanto, o acesso, a permanência, bem como os direitos de aprendizagem, devem ser garantidos para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Diante disso, a evolução dos marcos legais pressupõe ao público-alvo da educação especial o direito à matrícula, preferencialmente na rede regular de ensino, tendo assegurado seu direito de aprender, na série correspondente à sua faixa etária, com direito ao atendimento educacional especializado, através de recursos de acessibilidade e eliminação de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, pedagógicas e atitudinais, dentro de uma avaliação que respeite o processo, a individualidade e a diversidade humana. Tá? Aqui, vou subir. Em suma, tudo isso só é possível se políticas públicas municipais aterem-se à formação inicial e continuada do professor para atendimento na educação especial e um projeto político, pedagógico, democrático e inclusivo. Não ficou, gente, parecido com o de vocês? Ficou, professora. Somente no segundo lá, do desenvolvimento. Não. Perfeito. Ficou, é que assim, eu simplesmente escrevi a mesma coisa com outras palavras, mas Sim, mesma coisa que vocês a senhora foi mais falaram... dentro do contexto dos slides. A gente jogou isso. mais por cima, mas estamos Vocês dentro. colocaram com as palavras de vocês. O que vocês fizeram? Vocês utilizaram o que estava no cérebro de vocês. Vocês resgataram a informação que estava no cérebro de vocês. Eu fiz de acordo, eu copiei os slides. Não vou mentir para vocês. Isso que eu percebi. Copiei. Eu falei assim, ela teve mais tempo, né? Teve mais tempo. Só que aí, qual foi o desafio aqui? O desafio foi a gente responder, é como se a gente tivesse... Vocês perceberam que é como se a gente estivesse no dia de prova? Verdade. A gente fez como se estivesse no dia de prova, sem olhar para nada. Meu Deus, o que eu vou falar aqui, tá? Então é isso, tá bom? E a nossa discursiva de hoje é essa. Vocês gostaram dessa experiência? O que vocês acharam? Para lá de bom. E aí, você mostrou menina? que, mesmo a gente estudando slide em cima, a gente acabou respondendo, né? Claro que a gente não trouxe tudo na íntegra, igual você fez, né? Que você teve mais tempo, mas a gente conseguiu falar dentro do contexto. Mas vocês veem que é possível? E só que só é possível treinando, certo? Não tem outro caminho. Aí a lição de casa é você pegar isso que a gente fez hoje e transferir para 30 linhas em 20 minutos. Em 20 minutos. Você que está assistindo a live agora e você que vai ver a gravação hoje à tarde, tá bom? Pessoal, a gente vai dar um intervalinho, aí vocês vão voltar no mesmo link. Eu vou desligar, porque isso aqui vai ser a parte 1, vai ser 2 horas de aula, 1h50 de aula, parte 1. E aí, na parte 2, a gente volta com o simulado. Terminando o simulado, a gente encerra a aula de hoje, que vai ser a parte 2, tá? Então, 10h15 a gente volta. Dá 20 minutinhos aí para vocês descansarem, tomar um café, uma água e voltar para o simulado de questões objetivas. E as questões objetivas com questões das bancas, da FGV, da VUNESP em geral, tá bom? Então, eu vou desligar aqui, parte 1 finalizada, e 10h15, parte 2. Obrigada, até daqui a pouco. Beijo.